Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 2, capítulo 49, 28 de julho de 1899. A vida humana é um jogo. Jesus também joga. Esta manhã, meu adorável Jesus veio com um aspecto admirável e misterioso. Trazia no pescoço uma corrente que pendia sobre todo o peito. Por um lado se via como um arco, por outro lado da cadeia como uma aljava cheia de pedras preciosas e de gemas, que era um dos mais belos adornos no peito do meu doce Jesus, e com uma lança na mão. Então eu já vi aquelas bolsinhas de carregar flecha, aquelas bolsinhas de couro, né? Então redondinho assim, que se coloca no ombro assim ou nas costas e carrega flecha, né? Então Jesus ele estava com um arco e com flecha, né? Então ele estava com um arco de um lado e do outro uma bolsinha de carregar flecha. E o que estava dentro dessa bolsinha falou que é pedras preciosas e gemas, né? Então a flecha são pedras preciosas e de gemas, né? Que eram um dos mais belos adornos ao peito do meu doce Jesus, e com uma lança na mão. Enquanto eu estava nesse aspecto, ele estava nesse aspecto, disse-me: a vida humana é um jogo. Quem joga o prazer, quem o dinheiro e quem a própria vida. E tantos outros jogos que fazem, né? Então o homem joga, o homem está sempre em jogo, né? Ele deixa a vida dele em jogo, porque uma hora ele está no prazer, uma hora é dinheiro. Então é sempre tá em jogo, mas é jogo de perdição, né? Também eu me deleito de jogar com as almas. Mas quais são esses jogos que faço? Então, qual que é o jogo de Jesus? As cruzes. São as cruzes que envio. Se as recebem com resignação e me agradecem, eu me recrio e jogo com elas, agradando-me imensamente, recebendo por isso grande honra e glória, e a elas faço grandes aquisições. Então, Jesus ele manda a cruz. E a alma que está resignada, né? Então, a alma resignada é, faz aquisições, né? Então, você está vendo que ele estava com a bolsa cheia de coisas preciosas, né? Então, a alma que se resigna, Jesus ele entrega coisas preciosas, riquezas para a alma. Então, a alma que se resigna à cruz, né? E entra no jogo, né? Então quando ela tá resignada, ela tá entrando no jogo, né? No ato de dizer isso, começou a me tocar com a lança, com o arco e com a aljava. A lança com o arco e com a aljava. E todas aquelas pedras preciosas que continha a aljava saíam e trocavam em tantas cruzes e flechas que feriam as criaturas. Então Jesus começou a lançar o quê? As cruzes, né? Então essas flechas, só que depois elas se tornam cruzes. Algumas, mas em número muito escasso. Então poucas pessoas alegravam-se, beijavam-nas e agradeciam-lhe. E vinham fazer um jogo com Jesus. Então poucas pessoas entram no jogo, que se deixam ser flechadas, né? Pois é, às vezes quando a gente fica pensando, né? Quando a gente tem cruzes. Então tem cruz o tempo inteiro, né? São pequenas ou grandes, às vezes umas maiores, né? Mas como que é entrar nesse jogo?
resignar, né? Então Jesus está falando que é resignar. É estar em também se entregar, né? Também tem a entrega, né? Às vezes eu falo assim, lógico que eu tenho medo às vezes, mas tem que ter aquele diálogo, resignação, né? Jesus fala, tem um diálogo com Jesus, né? Então tem aquela entrega. E diante daquela entrega, você deixa o quê? Jesus agir, né? E as aquisições, elas são preciosas, porque você começa a ter o quê? Entendimento espiritual, né? Então, o que mais movimenta na vida não é a parte física, que às vezes se resolve, às vezes você passa e a hora que você vê deu tudo certo no final, e você fala graças a Deus, né? De alguma forma ou de outra a gente sempre vê a mão de Deus, né? A gente, mesmo que, vamos supor, for uma doença e a pessoa morre, por exemplo. Mas você vê que mesmo aquele caminho daquela doença que a pessoa falece, você vê que no meio daquela cruz teve alguém que ajudou, sempre tem coisas que deram certos ali, né? Aí você acaba sempre agradecendo, né? Então, o que a gente adquire é a parte espiritual, né? Então, Jesus, qual que é o tesouro, né? Porque essas flechas, elas tinham o quê? Pedras preciosas, né? Então, Jesus estava com uma maletinha, né, de carregar, mas era coisa preciosa, né? Então, são coisas preciosas, né? Então, poucas pessoas, né, aceitam. É isso que ela está falando, um número muito pequeno. Então, as cruzes são sempre enviadas, né? Então, Jesus está sempre enviando para ver se ele acerta alguém, para ver quem entra no jogo, para ver quem, né, aceita, né, resigna, né, para adquirir esse tesouro, né? E aí ela tá falando que poucas pessoas aceitavam, né? Outras tomavam-nas e atiravam-nas na cara de Jesus. Então fica o quê? Com raiva, né? Se revolta, né? Ó, como ficava aflito e que grande perda tinha essas almas. Depois Jesus adicionou: esta é a sede que gritei na cruz. Jesus tem sede, porque não podendo satisfazê-la completamente, então me alegro em apagá-las nas almas de meus amados que sofrem. Portanto, sofrendo, vens dar um alívio à minha sede. Então, qual que é a sede? Aí eu estava pensando aqui, qual que é a sede? A sede dessa comunicação com as almas. Tem sede desse relacionamento, né? Porque existe o que? Um relacionamento, né? Então, a cruz, ela deixa a gente o quê? Se a gente está resignado, né? Uma resignação, a gente passa a ter o quê? Uma resignação. A gente é mais humilde, né? É mais receptivo para as coisas, né? Mais, como é que fala? Mais dócil, né? A gente se torna uma pessoa mais dócil, né? Então, quando a gente está numa cruz e a gente está sofrendo com ela, e se você se resigna, a resignação, ela te torna mais dócil, né? Então, existe um relacionamento, entra mais fácil, né? Um relacionamento, um perdão, tem muitas coisas boas, né? Espirituais que entram, né? Então, aqui, quando eu vejo Jesus fala que ele tem sede, é sede de um relacionamento, né? De um relacionamento ali com a alma, né? Então, daí ele fala, né? Ele continua falando, alegre-me, a sede dele, ele só, né, se apaga ali com as almas que aceitam, né? Sofrimento. Voltando outras vezes a rogar-lhe que liberasse o confessor porque sofria, disse-me: minha filha, não sabes tu que a marca mais nobre que posso imprimir nos meus amados filhos é a cruz? Vou ler o finalzinho de novo, né?
E voltando outras vezes a rogar-lhe que liberasse o confessor, porque sofria, disse-me: Minha filha, não sabes tu que a marca mais nobre que posso imprimir nos meus amados filhos é a cruz? Isso me fez assim pensar, porque quando a gente pensa, né, uma pessoa está passando pela cruz, a gente pede igual a Luísa, para que Jesus a livre da cruz, né? Quantas vezes a gente faz isso? Ai, Senhor, cura ali, livra, que não seja nada, né? Sendo que aquilo pode ser a purificação, né? Pode ser, ela tá adquirindo coisas preciosas, né? Então a gente, não sei, eu tava pensando aqui que a gente tá com bastante parentes aqui que estão doentes mesmo, e doença muito grave, né? Grave mesmo, né? Coisa. Alguns não vão ter volta, porque um até já faleceu, já faz uns 10 dias. Eu tô com uma outra tia acamada também, não tem como, é um tumor no cérebro, ela também tá idosa, não, e então já tá por fim mesmo, a gente já sabe. Nós estamos com outro tio também que começou agora tratamento de câncer e no osso, nem sei o que vai dar esse tratamento, porque ainda tá no começo, né? Biópsia ainda nessa parte. E a gente foi assim, esse dia eu tava pensando, meu Deus, quantas pessoas, nossa volta aqui, quantos que ficaram doentes, tudo junto, assim, parece que veio tudo de uma vez, né? E às vezes a gente fica pensando, né, no sofrimento. Mas na verdade, pensando aqui no trecho, eu fiquei pensando, né? Falei, Jesus, a gente acaba pedindo mesmo, né? Alivia o sofrimento. Mas na verdade, a gente tem que pedir que se resignem, né? A resignação, né? Porque Jesus está falando que aqueles que, se re, que ficam resignados, né? À cruz, né? Os jogos, né? Que ele está falando dos jogos aqui, ele envia grandes graças, né? Graças preciosas, né? Graças valiosas, né? Então, assim, nós estamos começando numa situação bem próxima, né? Agora, de um tio e eu não pedi nada, né? Eu só tô, assim, ainda aguardando, porque a gente não sabe a gravidade ainda. E eu tava com dó dele, né? Porque ele é uma pessoa querida para nós, né? E aí eu falo, né? Eu falo assim para Jesus, ai, Jesus, coitado do Ney, né? O nome dele é Ney também. E eu ficava assim, sabe? Ai, meu Deus, coitado, né? Não é fácil, né? Ele começou a luta. Só que diante da luz, né, desse trecho, como eu pedi, né, para Jesus agora, né, quando pensar nele, nessa resignação, né, que Jesus está falando aqui, para ele adquirir grandes graças preciosas, né, que esse sofrimento sirva para esse jogo, né, para que seja esse jogo com Jesus, né, para ele adquirir graças, né. Então, assim, que a gente pode realmente assim, pedir alguma coisa, né, se for pedir alguma coisa, é a resignação, né? Porque Jesus está falando aqui, os poucos que se resignam, né? Eles adquirem grandes graças. E graças preciosas, são pedras preciosas, são coisas preciosas, né? Que, que Jesus carrega, né? A sacolinha, né? Que Jesus está ali, são de pedras preciosas, né? São flechas que se tornam cruzes, mas ao mesmo tempo são preciosas, né? Então é isso que eu queria terminar com esse finalzinho desse trecho, porque eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, daí veio essa situação na minha mente dessa pessoa, desse tio, né? Tem a minha tia. E, né, então fui pensando, né? É uma situação assim que veio, né? Um sofrimento, mas uma cruz, só que daí fiquei pensando, né? Que nesse trecho aí,
o que a luz que tem nele, né? É isso que eu entendi, amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe. Eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A vida humana é um jogo. Jesus também joga. Esta manhã, meu adorável Jesus veio com um aspecto admirável e misterioso. Trazia no pescoço uma corrente que pendia sobre todo o peito. Por um lado se via como um arco, por outro lado da cadeia como uma aljava cheia de pedras preciosas e de gemas, que eram dos mais belos adornos ao peito de meu doce Jesus, e com uma lança na mão. Enquanto eu estava neste aspecto, disse-me: a vida humana é um jogo. Quem joga o prazer, quem o dinheiro e quem a própria vida. E tantos outros jogos que fazem. Também eu me deleito de jogar com as almas, mas quais são estes jogos que faço? São as cruzes que envio. Se as recebem com resignação e me agradecem, eu me recrio e jogo com elas, agradando-me imensamente. Recreio ou recrio? Fiquei na dúvida agora. Agradando-me imensamente, né? Recebendo por isso grande honra e glória a elas, faço grandes e a elas faço grandes aquisições. Então a vida humana é um jogo. Então tem aqueles que buscam prazer, tem aqueles que buscam dinheiro, que tipo assim, eles investem tudo no prazer, outros investem tudo no dinheiro e outros na sua própria vida, né, em ter sucesso na sua vida, em ter como é que eu posso dizer, ganhos pessoais, né? Em ter status pessoal, né? Enfim, tantos outros jogos que fazem, né? Então, o ser humano que quer ganhar através do prazer, quer ganhar através do dinheiro, quer ganhar através do sucesso, né? Que é essa concupiscência da vida, né? Que é um jogo através da soberba, né? Que a pessoa quer estar sempre em cima, a pessoa quer sempre ganhar dos demais, né? É um exemplo aí de quem joga a sua própria vida. E tantos outros vícios, tantos outros pecados que as pessoas vão perseguindo para ganhar em cima de alguma coisa. Para sempre nesse sentido de ganhar, de ganhar. Por isso que Jesus tá falando aqui que é como se fosse um jogo. Como se a vida humana fosse um jogo, porque as pessoas querem sempre ganhar. E ganhar, né, mesmo que custe a isso passar por cima dos outros, mesmo que a isso custe a vida dos outros, né? E Jesus fala também, eu me deleito de jogar com as almas. Mas quais são esses jogos que faço? Né? E Jesus diz aqui que ele joga, né, com as almas. Por quê? Nossa, nossa. Assim, faz muito sentido na minha cabeça Jesus falar, né, usar essa analogia de jogo, né, porque, né, a forma com que ele lida com as pessoas, né, lançando as cruzes, lançando dificuldades, lançando sofrimento, é muito incrível. É muito incrível. A pessoa às vezes não tá nem esperando e ela vai lá e quebra a cara. E Deus permite ela quebrar a cara, né? E Deus permite ela descobrir uma doença grave, uma doença terminal na melhor fase da vida dela.
E Deus permite que ela perca alguém quando ela menos esperava. E Deus permite várias coisas. Mulheres que engravidam. E elas nem esperavam isso, e elas não queriam, e foi um acidente, não sei o que e tal. E era para ser só uma noite, e elas engravidam. Então, né, Deus permite essas coisas, ele vai jogando, né, com os seres humanos, ele vai jogando. Porque o ser humano, ele quer sempre sair na vantagem, né? Ele quer ser o dominador, ele quer ser o maioral o tempo inteiro, né? O ser humano tá ali rodeando o seu interesse próprio, os seus ganhos, perseguindo a sua vontade, né? Fazendo aquilo que quer, sem nem notar as consequências, só visando ganho pessoal, só visando interesses pessoais. E aí o que Jesus faz? Faz essas pessoas, entre aspas, perder, né? Porque humanamente elas vão perder. E aí que, assim, que lógica incrível de Deus. São as cruzes que envio, que as recebem, são as cruzes que envio. Se as recebem com resignação e me agradecem, eu me recrio e jogo com elas. Porque é nesse perder que Deus faz elas ganharem. Desde que elas tomem a sua cruz com resignação, com amor, não se revolte contra a cruz, mas que tome a cruz e leve as costas, né, com muita resignação e amor. E aí Jesus diz que começa a jogar com elas, né? E essas almas que fazem esse processo, né, de tomarem a cruz, se resignarem à cruz, elas agradam a Deus imensamente, né? E porque amam a cruz, recebem grande honra e glória. E elas começam a fazer grandes aquisições. Então, veja, que coisa, como é que se diz assim? Que paradoxo, né, que Jesus faz. Que paradoxo, porque, né, a alma que estava, vamos dizer assim, no lucro com as coisas do mundo, começa a sair perdendo, né, humanamente, na visão humana dela, ela começa a sair perdendo, né, porque Deus enviou uma cruz, mas, mas diante daquela cruz, diante daquela perda, ela aceita que perdeu, ela se resigna, né, a conviver com aquela situação de perda, vamos dizer assim. Ela se resigna àquilo, ela aceita a sua circunstância, ela aceita a sua cruz, a sua situação, ela aceita essa circunstância de perda dela, né, diante do mundo, né? E então ela passa a, a, como é que eu posso dizer? A se abrir ao amor diante daquilo que ela está vivendo, porque antes ela estava fechada em si mesma, ela estava buscando só os interesses dela, só ganhar, ela estava buscando só ganhos. Diante da derrota, né, é que ela tem a possibilidade de se abrir ao amor. Porque diante da situação que Deus coloca ela, né, de uma situação em que ela não tem ganhos, é uma situação em que humanamente ela está perdendo, diante daquela situação, se ela aceita a situação, se ela se abre a viver aquilo ali, ela se abre também ao amor. Ela se abre também ao amor, porque o interesse próprio dela diante daquela situação ali, né, ele começa a ser minado, né? Então, é uma chance que Deus dá para a pessoa. É uma chance. E infelizmente, muitas almas jogam no lixo a chance que Deus dá para elas. Eu estava observando, né, que Jesus estava
me mostrando uma realidade muito triste, que são muitas mães solteiras que largam seus filhos. Elas não querem cuidar dos seus filhos, elas desprezam seus filhos. Muitas desprezam totalmente, né? Não quer saber de jeito nenhum da criança, larga a criança com a avó, larga a criança com a tia e simplesmente some e finge que, né, aquela criança nunca existiu, né? E tem outras que largam parcialmente, né? Porque a consciência delas não permite elas largarem de vez, então elas largam parcialmente, né? Elas não querem ter o desconforto de consciência de pensar que largou o seu filho, né? E às vezes até mesmo perante a sociedade, elas não querem que as pessoas pensem isso dela, que ela largou o filho, mas ao mesmo tempo ela quer ter a liberdade de não ter um filho, né? Então, né, o que algumas mães fazem é deixar a criança ser criada por outra pessoa, né? Pelos avós, sei lá. Mas assim, ela vê a criança, vai, né, passear com a criança de vez em quando, leva a criança para viajar com ela de vez em quando, enfim, faz questão que a criança chame ela de mãe, né? Tira foto no Instagram, ou tira foto e coloca no Instagram e tal, né? Assim como se fosse um desencargo de consciência, sabe? Mas ela não tem a coragem de realmente se empenhar, de cuidar daquela criança, né? De mesmo assim, entregar a sua vida, né? Em prol do bem daquela criança ali que precisa dela, né? Daquela criança ali que Deus deu para ela, que está sob o encargo dela, né? Não tem essa coragem, não tem de se sacrificar mesmo em prol do outro, não tem essa coragem. E Jesus estava mostrando para mim essa realidade e que os filhos, né, para essas mulheres era uma chance para elas, né? Era uma chance para elas de amar, de saírem do egoísmo, né, de saírem dessa vida de viver para si mesmas. E elas simplesmente ignoram, né, ignoraram isso, né, e preferiram viver para si mesmas, né? E é tão estranho assim o pensamento delas, né, que que Jesus mostrava para mim, né, que elas pensam assim que não é justo, né? Elas acham assim que, que ter, né, que ter que carregar, né, uma criança, um ser humano, a responsabilidade de ter um ser humano a vida toda não é justo com elas, né, que aquilo ali não foi justo, né, que elas, entre aspas, mereciam, né, ter uma vida como qualquer outra pessoa, e que aquela criança veio e foi indesejado, e que ela não queria ter ligação com o pai daquela criança e tal, e que aquilo foi totalmente injusto, elas se sentem injustiçadas. Olha que coisa absurda. No, no fundo, elas sentem assim, né, que, que aquilo ali não era para acontecer, né? Então elas têm o direito, né, de simplesmente largar a criança. Então isso é um absurdo. É um absurdo. Porque elas não são capazes de arcar com as próprias consequências, né? Então veja, e em vez de elas se abrirem, né, para amar, aceitando que para o mundo elas perderam, né? Mas que ali existe uma nova realidade, que existe uma nova possibilidade diante de Deus, não diante do mundo,
mas diante de Deus. Elas se fecham ao egoísmo. E aí é mais ou menos isso aqui que Jesus está falando, né? Que ele joga com as almas. Mas ele joga nessa intenção de que elas possam perder humanamente falando, para ganhar no sentido eterno, na via eterna. E o ser humano não tem a mínima ideia do que Deus está fazendo. Não tem a mínima ideia do que faz com a própria vida, na verdade, né? É, assim, é uma situação muito triste mesmo. Porque, assim, as pessoas não sabem mesmo o que é amor, as pessoas não sabem o que é amar. Eles perderam a noção completamente, completamente. E o que a gente mais vê são pessoas perseguindo seus próprios interesses. Ponto e acabou. Eu que importo, a minha felicidade que importa, eu estar me sentindo bem é o que importa. É desse jeito, é dessa forma. Então, continuando aqui. No ato de dizer isto, começou a me tocar com a lança, com o arco e com a aljava. E todas aquelas pedras preciosas que continha a aljava saíam e se trocavam em tantas luzes e flechas que feriam as criaturas. Algumas, mais em número muito escasso, alegravam-se, beijavam-nas e agradeciam-lhe e vinham fazer um jogo com Jesus. Outras tomavam-nas e atiravam-nas na cara de Jesus. Olha, meu Deus do céu, coisa absurda. Tá vendo? Porque o ser humano, assim, ele pensa que ele não é merecedor do sofrimento, que ele não é merecedor de ter cruz, que ele não é merecedor de sacrifício. Isso é absurdo, isso é absurdo, isso é cuspir na cara de Deus. Isso é cuspir na cara de Deus. Né? Você pecar e dizer que não é pecador, e dizer que é perfeito. Isso é uma coisa muito absurda diante de Deus. Então veja que as pessoas atiravam na cara de Jesus. Oh, como ficava aflito e que grande perda tinham essas almas, tá vendo? Porque elas perderam o eterno. Elas se revoltaram, né, contra Deus. No jogo da vida, né? Elas se revoltaram porque elas perderam humanamente, né? E elas simplesmente ignoraram os ganhos eternos. Então, elas sofriam grande perda, e aí sim foi uma perda real, aí sim foi uma perda verdadeira, porque elas perderam diante de Deus. Que grande perda tinham essas almas, né? E tem perdas delas, assim, que são irreversíveis, né? Tem perdas dessas almas que são irreversíveis, né? E de verdade, assim, isso é muito forte, isso é muito forte. Depois Jesus adicionou: Esta é a sede que gritei na cruz, porque não podendo satisfazê-la completamente, então me alegro em apagá-las nas almas de meus amados que sofrem. Portanto, sofrendo, vens dar um alívio à minha sede. Sofrendo, então vens dar um alívio à minha sede. Voltando outras vezes a rogar-lhe que liberasse o confessor porque sofria, disse-me: Minha filha, não sabes tu que a marca mais nobre que posso imprimir nos meus amados filhos é a cruz? Né? Então a Luísa ainda foi pedir para Jesus liberar o confessor, né, do sofrimento que ele tinha.
né? Mas é muito incrível a resposta de Jesus, porque o que ele faz mesmo com as almas, né? Com aquelas almas, né, que ele quer dar grandes bens espirituais, é ele dar a cruz. É a cruz que ele dá para essas almas aí, né? Então, Jesus insiste, né, em fazer com que a Luísa entenda isso. Que esse bem da cruz não é só para quem tá jogando com o mundo, não. Mas é para todos. E mais, né, que foi muito importante o que Jesus falou aqui, né, que sofrendo vens dar um alívio à minha sede, né? O nosso sofrimento, ele gera reparação para Deus. Ele gera, assim, amor diante de Deus, né? Porque Deus sofreu tanto, né? Para levar cusparada na cara da criatura, dizendo que não merece sofrer. Isso é coisa absurda, gente. Isso é absurdo. Então, quando Deus encontra alguém na face da terra que aceita sofrer por amor dele, porque sabe que ele sofreu, sabe? Assim, então, isso para Deus é maravilhoso, né? E é como se matasse a sede dele na cruz, né? Então, é isso que Jesus está dizendo, o valor que tem a cruz, o sofrimento, né? E perguntas para responder, vamos lá? Fale sobre alguma cruz que você aprendeu muito com ela. Alguma vez rejeitou a cruz, né? Então, uma cruz que você aprendeu muito com ela. Assim, eu tive, né, muitas cruzes, a maioria delas eram por causa da minha desordem mesmo. A maioria das cruzes eram por causa da minha desordem. E por incrível que pareça, as cruzes externas, assim, que eu tive, vamos dizer, né, que não eram coisas interiores, não era desordem interior, elas foram mais fáceis de serem superadas, né, vamos dizer assim, de serem vividas, aliás, de serem vividas, porque, assim, Deus dava muita força, sabe? Deus me dava muita força mesmo para ficar ali na situação, né? Também eu me abandonava muito, né? Nessas horas, né? Me abandonava muito, antes mesmo de eu conhecer a divina vontade, né? Então, conseguia me passar pelas situações, né? E, e conseguia superar. Então, essas cruzes, por maiores que elas foram, né? Eu não sinto nem tanto impacto, sabe? Quando eu penso nelas hoje, né? Eu não sinto nem tanto impacto. Mas as cruzes interiores, que eram até menores, né? Essas que eu não me abandonava tanto em Deus, que me perturbava sem ver de quê, que eu, né, me incomodava muito assim comigo mesma, eu ficava muito pensando em mim mesma. Então essas cruzes foram as que mais me doeram, assim, e, e que eu aprendi mais com elas. Eu aprendi mais com elas mesmo, Deus me colocava em crise justamente para que eu mudasse o meu comportamento, a minha forma de ver, né, a minha forma de ser, de amar e de colocar as coisas diante dele. Então, eu aprendi mais com essas pequenas cruzes que Deus me dava, né? E que era muito, muito difícil para mim, muito difícil mesmo, né? E, assim, eram justamente essas cruzes também que eu rejeitava. Eram essas cruzes que eu rejeitava. Então, só com a divina vontade foi que eu fui entendendo que Deus usava de tudo, para tudo Deus tinha um propósito, né?
e que eu não podia me revoltar com nada que Deus permitisse, que Deus dispusesse. Eu não podia me revoltar com nada. Eu só vim entender isso com a divina vontade, né? Mas até então eu rejeitava, né, todas essas pequenas cruzes que Deus dava para minha alma se consertar. Eu não sabia lidar com essas pequenas cruzes que Deus dava, né, que é justamente isso, Deus nos colocar em crise, né, que às vezes Deus nos coloca em crise mesmo, Deus permite a gente viver uma humilhação de correção, por exemplo, né? Então isso aí é uma pequena cruz que Deus coloca, né? E embora eu não, assim, eu não sofresse com muita frequência, né, essa cruz de correção, de humilhação, né, não era sempre, sim. Não era todas as cruzes, né, com esse aspecto, não. Mas, mesmo assim, era muito complicado, né, por causa, acho que da soberba mesmo, né, por causa da soberba, né, que a gente não quer nunca errar, a gente não quer nunca estar errado. E eu ficava muito perturbada, então, né, quando acontecia essas crises, quando Deus me colocava em crise, né? Que era a Ruth, ela descreveu bem, ela falou, né? Que a gente pensa estar fazendo o certo e está fazendo o errado, né? Então Deus nos coloca em crise muitas vezes diante dessa situação aí. E essas cruzes eu rejeitava todas elas, né? Elas me doíam muito, eu não queria saber delas, eu rejeitava todas elas. Todas essas cruzes aí. Mas assim, eu não sei dizer qual foi a cruz que eu mais aprendi, né? Eu sei que Deus usou muito estratagema assim, de cruz interior, de sofrimento interior, para que eu pudesse mudar. Mas eu não sei dizer qual foi a maior de todas, não. Nesse sentido, né? De mudança. O confessor estava com dificuldades e Luísa queria que Jesus liberasse a vinda do confessor. E Jesus diz que a melhor coisa que ele faz pela alma é a cruz. Como você encara essa fala de Jesus? A melhor coisa que Jesus faz é a cruz. Eu acho que isso liga muito com aquele trecho que a gente leu anteriormente. Porque sem a cruz a gente viveria uma mentira. A cruz é que testa a gente, a cruz é que coloca a gente mesmo diante da verdade de quem nós somos e de quem é Deus, perante o nosso olhar. Né? Porque às vezes a gente tem um olhar distorcido de Deus, a gente não enxerga Deus tal como Ele é. Né? Então, e nem nos enxergamos, né, tal como somos, com os nossos apegos, com as nossas debilidades. E diante da cruz, então, tudo fica muito nítido, né? Tudo fica muito nítido diante da cruz. Quem nós somos verdadeiramente, né? Porque às vezes a gente acredita, né, que está vivendo muito bem com Jesus, que a gente está colocando toda a nossa confiança em Jesus, que estamos vivendo muito resignados, muito abandonados, mas quem verdadeiramente vai nos dizer isso é a cruz. Porque quando ela chegar, é que realmente, né, acontecerá o teste, para ver se de fato a nossa confiança está em Deus, se estamos abandonados, né, se estamos firmes na perseverança no bem, no amor a Deus. A cruz ela testa tudo isso, né? O quanto ainda nos amamos. Né? É muito interessante isso, né? Porque como a cruz ela nos dói, ela nos fere, né? Então ela toca muito o nosso amor próprio, o nosso amor ao próprio eu, né? Então ela testa isso em nós, né? O amor que temos, né,
para com a gente mesmo, o amor próprio, né? E à medida que é grande o nosso amor próprio, né? É a mesma medida que é pequeno o nosso amor a Deus, né? Então, pelo quão nos amamos, conseguimos medir o quão pouco amamos a Deus. E, e a cruz, né? Ela nos permite amar de verdade, né? Ela nos permite amar de verdade. Porque na cruz não tem vantagem nenhuma. Na cruz a gente só tá perdendo, modo de falar, né? Assim, humanamente falando. E se ali, naquela situação que a gente só tá perdendo, a gente ama a Deus, então a gente tá amando de verdade. Porque a gente não tá ganhando nada. A gente tá amando de verdade. Porque a gente tá se esquecendo de nós. Para poder amar o outro com o O maiúsculo, que é Deus. Né? Ou então que pode ser também os outros, né? Nossos irmãos. Enfim. Mas que é Deus, né? Também. Que é Deus neles. Então, por aí, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.